para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Então, capítulo 3, a percepção inocente, a parte 4, o eu e o ego. Terceiro parágrafo. O ego é o aspecto questionador do ser pós-separação, que foi feito ao invés de criado. É capaz de fazer perguntas, mas não de perceber respostas significativas, porque estas envolveriam conhecimento e não podem ser percebidas. A mente está, portanto, confusa, pois só a mentalidade una pode ser sem confusão. A mente separada ou dividida não pode deixar de ser confusa. É necessariamente incerta em relação ao que é. Tem que estar em conflito, pois não está de acordo consigo mesma. Isso faz com que seus aspectos sejam estranhos um para o outro, e essa é a essência da condição que induz ao medo, na qual o ataque é sempre possível. Tens toda razão para sentir medo, percebendo a ti mesmo como tu te percebes. É por essa razão que não podes escapar do medo, enquanto não reconheceres que não criaste a ti mesmo, nem poderias tê-lo feito. Tu nunca podes fazer com que as tuas percepções equivocadas sejam verdadeiras, e a tua criação está além do teu próprio erro. É por essa razão que, eventualmente, tens que escolher curar a separação. Por isso que nós pedimos a Deus, conversamos com os santos e os anjos e não obtemos respostas. Por quê? Porque nós queremos perceber a resposta. Nós queremos uma voz, nós queremos uma imagem, nós queremos uma percepção, uma visão, uma percepção. E é por isso que nós não conseguimos respostas significativas, porque a resposta que vem do Espírito, que vem de Deus, ela envolve o conhecimento. Neste caso, nós pedimos e achamos que a resposta não acontece. No entanto, a resposta sempre vem a todas as nossas questões, a todas as nossas perguntas. Mas, quando a resposta vem, se ela não vem do jeito que eu achava que deveria vir, eu não a reconheço. Porque eu quero uma coisa que seja percebida, que eu possa perceber, senão não tem como eu aceitar uma resposta que eu não possa entender e perceber. E se eu estou muito no ego, eu não vou ouvir outra voz, a não ser uma voz que seja falada. Porque essa outra voz eu não vou conseguir ouvir.
Uma vez eu estava em Assis, estávamos lá, e lá em Assis tem uma cruz de madeira que diz que foi a cruz que falou com Francisco e então ele se converteu. Na frente da cruz tem o genuflexório, que é aquele móvel que a gente se ajoelha para orar na frente da cruz. E eu me ajoelhei ali e eu perguntei: se tu falou com Francisco, fala comigo também. Se a cruz falou com Francisco, é uma cruz de madeira, então fala comigo também. E a resposta veio, mas não com uma visão, nada que um dos 5 sentidos pudesse perceber. E a resposta foi: se você quer seguir, siga o modelo, não o homem. Então, essa resposta, ela aconteceu num nível da mente em que a percepção não alcança, não teve uma visão, não teve algo palpável, nada que eu pudesse mostrar, nada que outra pessoa pudesse ouvir ou perceber, e nem eu. Assim, nós pedimos as respostas, e porque o nosso ego, ele é o resultado da percepção dos 5 sentidos, a gente não ouve, porque a gente só ouve esta percepção. Uma criança, às vezes, ela fica brincando e conversando com alguém que nós não podemos ver. E é comum que os pais da criança, elas tentam corrigir isso, porque percebem a criança conversando sozinha. E aí perguntam: com quem você está falando, filho? Ah, com meu amiguinho, com minha amiguinha. Mas não tem ninguém aí. E aí a gente vai treinando a criança para somente aceitar o que um dos 5 sentidos percebe, que são os sentidos da consciência. Se nós trabalhamos com essa ideia, a ideia é que os sentidos vão se sobrepondo, a consciência se eleva e se sobrepõe, e ela vai nos dominar. Por isso, na reunião da semana passada, eu me referi à esfinge. Decifra-me ou te devoro. Tem que decifrar o enigma da esfinge. E ali diz: os sentidos não podem dominar a pessoa. A pessoa é que tem que dominar os sentidos. Porque essa consciência dos 5 sentidos pode nos dominar. E aí nós vivemos só em função dos sentidos.
E nós vamos perguntar, mas não vamos receber resposta. Corrijo, não vamos perceber, porque a resposta do céu não pode ser percebida, porque ela não vem como resposta a um dos 5 sentidos, seja qual for. Por isso que não há como a gente ouvir essa resposta. O ego pergunta, mas não ouve a resposta. E a resposta vem. O ego está sempre em conflito, ele está sempre em confusão, porque ele está separado e vê tudo como sendo separado. E isso faz com que tenha medo. Porque só a mente unificada pode abolir o medo. Porque vendo tudo separado, ele vê tudo de forma muito estranha, tudo passa a ser estranho, os aspectos que o ego percebe, ele percebe tudo como uma coisa estranha. O outro é estranho para mim, aquilo é estranho para mim, tudo é diferente, estranho. E isso gera o medo, e o medo produz a defesa e o ataque. E aí ele pede respostas, mas não ouve. Porque ele quer uma resposta que possa ser percebida. Assim, temos que curar então a separação na nossa mente. Esse é o nosso propósito, curar a separação. O que separa são os sentidos da consciência, como nós trabalhamos na semana passada. Trabalhamos bastante a ideia dos sentidos. Então, isso é que nos separa realmente. 4. A mentalidade certa não deve ser confundida com a mente que conhece, porque só é aplicável à percepção certa. Tu podes ter a tua mente disposta para o que é certo ou errado, e até mesmo isso está sujeito a graus, demonstrando claramente que o conhecimento não está envolvido. O termo, entre aspas, mentalidade certa, é usado de forma adequada como a correção para, entre aspas, mentalidade errada, e se aplica ao estado mental que induz a percepção acurada. É a mente que se volta para o milagre porque cura a percepção equivocada, e isso é de fato um milagre, considerando o modo como percebes a ti mesmo. Sim. Veja, então, nós temos 3 tipos de posições que ele está colocando aqui. A mentalidade certa, a mentalidade errada e o conhecimento. O conhecimento, ele não tem graus. Não tem mais, não tem menos, não tem melhor, não tem pior, não tem certo, não tem errado. Apenas há o conhecimento. E ele trata das coisas que não estão neste mundo. Neste mundo, nós temos a mentalidade errada e a mentalidade certa. O milagre, ele pode corrigir a mentalidade errada para você começar a perceber com a mente certa. Então você acerta a mente. Mas isto ainda não é o que fala aqui o conhecimento. Então veja, a pessoa está fazendo uma coisa errada. Aí ele começa a corrigir.
Aí ele começa a fazer tudo certo. Ele está corrigindo a percepção, o modo de perceber. Ele está indo em direção à mentalidade certa. Então ele começa a perceber o que está certo e o que está errado. Porque a maioria das pessoas está na mentalidade errada. E eles não percebem o que é certo e o que é errado, porque eles não sabem separar o joio do trigo. Falta discernimento. Então a pessoa não sabe o que é certo e o que é errado. Então, ela faz qualquer coisa. Esse está na mentalidade errada. Quando você começa a acertar a tua mentalidade, aí tu começa a fazer as coisas certas. Fazer as coisas certas é seguir as leis de Deus. Mas por mais que você esteja seguindo e fazendo a coisa certa, você ainda está na mentalidade certa. Ainda não está no nível do conhecimento. É outro estágio. É um passo mais acima. É o nível do espírito. Assim, evoluir para a mentalidade certa é o caminho. É o que nós temos que fazer. O passo seguinte é, então, o conhecimento. Mas enquanto ainda temos, por mais que façamos tudo certinho, ainda temos essa relação de graus, de graduações, que é mais, menos, melhor, pior, mais frio, quente, limpo, sujo, preto, branco, enfim, tudo que envolve graduações. Mais inteligente, menos inteligente, mais bonito, menos bonito, tudo que envolve graduações, por mais que esteja na mentalidade certa, ainda não é o conhecimento. Mas a mentalidade certa, está certo, ela trabalha no nível de não julgar. Tem uma história a respeito de Lao Tzu, que Lao Tzu todos os dias levantava de manhã e caminhava numa trilha na floresta. Lao Tzu tinha um vizinho, e esse vizinho era um admirador de Lao Tzu, porque ele acreditava que Lao Tzu tinha encontrado. Ele olhava para Lao Tzu e dizia, esse encontrou, esse chegou lá. Porque percebia nele a paz, a estabilidade, a harmonia perfeita, o amor, a radiância. Esse chegou. Aí um dia, ele perguntou para Lao Tzu se podia ser seu seguidor. E Lao Tzu disse que sim, mas que ele não podia falar nada. Mas é em silêncio. Aí pode. E então, o Lao Tzu levantava para fazer a caminhada dele e o vizinho, agora seu seguidor, seguia em silêncio atrás de Lao Tzu. Aí o vizinho tinha um amigo e ele contou para o amigo, encontrei o meu mestre e já sou seu seguidor. Todos os dias eu sigo ele na caminhada na floresta.
Tudo que ele faz, eu procuro fazer igual. E o amigo disse, será que eu também posso ir? Eu também quero alcançar isso. E aí o vizinho disse, pode, mas lembre-se que ele permite, mas ele disse, absoluto silêncio. Ele não quer que se diga uma palavra. Tá bom. E aí, Lao Tzu tinha 2 seguidores já. O vizinho e o amigo do vizinho. Passado um tempo, esse amigo do vizinho, ele começou a entrar nessa energia. Que vamos chamar aqui ainda a mentalidade certa. Ele começou a corrigir a mentalidade. E ele começou a sentir-se muito bem. E num dia desses, durante a caminhada, ele abriu os braços e exclamou, que dia maravilhoso! E o Lao Tzu nunca mais permitiu que nem o vizinho e nem o amigo o seguissem. Porque o Lao Tzu trabalhava para sair da percepção dos 5 sentidos, que são as graduações. E maravilhoso é uma graduação. Qual a graduação oposta do maravilhoso, que está na outra ponta do maravilhoso? Oi? Horroroso. Horroroso. Horrível. Que dia horrível. É a graduação oposta. Então, enquanto você ainda tem graduação, você pode estar assim em êxtase. Mas você ainda está na graduação. Então você já está na mentalidade, você pode alcançar a mentalidade certa e ver tudo de forma linda e maravilhosa. Mas isso não é conhecimento. Porque o conhecimento não tem graduação. Então nós começamos a aprender o que é certo e o que é errado, começamos a aprender a interpretar o que pode ser bom e o que não pode ser bom. A gente vai aprendendo e sabendo como as coisas se desenrolam. Então, você vai percebendo assim, ele perdeu a chave, perdeu a cópia da chave, perdeu 50 reais. Isso não pode, isso não vai dar certo. Isso é muita confusão. Mas isso ainda está no nível das graduações. Então, estamos indo para o certo, mas ainda estamos separando. Então, porque estamos na separação e na graduação. E a graduação e a separação, elas andam juntas. Então, separa a pessoa, não deixa ela ficar lá. Então, não é que tenhamos que aceitar o erro, mas é só para nos darmos conta que se há uma graduação, ainda estamos vendo o outro como separado. E ainda estamos separando, porque graduamos em melhor ou pior. Então podes achar uma pessoa melhor. E a gente faz isso o tempo inteiro. Vai a filha chegar em casa com o namorado todo errado. A mãe vai dizer, minha filha, pode arrumar um rapaz melhor. Bate na mão dele, Jorge. Está graduando. Está separando. Né? E isso para nós parece errado? Não. Se você vê que aquilo não vai dar certo, você tenta alertar. Mas aí é que está. Isso não é o conhecimento. Por quê? Porque a gente não conhece, a gente não sabe o amanhã. O amanhã pode ser que aquela pessoa certa ou não.
Não estou dizendo, não aceita o errado porque é a pessoa certa. Não. Estou dizendo que como a gente não conhece, não há como a gente saber. Então, como vamos saber quem é a pessoa certa? A gente não tem como saber. Nunca. Nada. Então, essa é a nossa dificuldade, porque nós queremos ir da mente errada para a mente certa, mas mesmo na mente certa, a gente não consegue ver além. Então, a gente ainda não tem o conhecimento. Porque eu não sei se o que eu faço agora é bom. Então, no nível do conhecimento, eu poderia saber se, por exemplo, curar uma pessoa que está com dor de cabeça, eu ir lá e botar a mão na cabeça dela e curá-la, se isso é bom para ela. A gente não sabe, porque a gente não tem o conhecimento. Eu vi uma entrevista com... Era um artista conhecido, mas eu não lembro o nome. Ele também não vem ao caso. Ele estava num programa de entrevistas e nesse programa essa pessoa deu um depoimento. Ele disse que ele era artista e ele tinha muitos relacionamentos com muitas mulheres e nunca se preocupou com isso, porque ele pegou uma doença sexualmente transmissível, foi lá num centro de cura espiritual e curaram ele. Aí, ele não mudou nada. Ele pegou de novo outra doença sexualmente transmissível, voltou lá e outra vez curaram ele. E isso aconteceu 3 ou 4 vezes. Então ele não tinha preocupação nenhuma. E então ele pegou AIDS. E foi logo naquele começo em que a AIDS não tinha cura, isso faz algum tempo. E aí ele disse, se não tivessem me curado espiritualmente, daquelas vezes em que eu peguei aquelas doenças, eu não teria adquirido AIDS e não estaria morrendo agora. Se tivessem me ensinado, se eu tivesse aprendido, porque aí ele se deu conta que a doença era um sinal de que ele estava fazendo alguma coisa errada. E era um sinal ainda suave, porque ele podia, com tratamento médico, físico, curar, mas ele tinha que aprender. Ah, não, eu vou lá no centro, lá e curo tudo. Lá eles curam qualquer coisa. Lá eles têm as terapias, lá eles curam. E aí, ele não estava falando bem desses terapeutas que curavam. Ele estava julgando eles como equivocados. Por quê? Porque induziram ele ao erro quando curaram. Então, como que a gente sabe se a cura é a melhor coisa para aquela pessoa? A gente não sabe. Então, por quê? Porque a gente não tem conhecimento, a gente não tem conhecimento de nada, a gente só vê aquilo que está na nossa frente. Por isso, eu acho das terapias uma coisa muito interessante, é aquela terapia que a gente não faz nada. Como eu disse, em que a gente se dá conta
que eu sou a flauta de bambu por onde passa a canção, como aprendi com o milho. Eu não estou preocupado com o resultado do que eu estou fazendo. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer. Porque tem pessoas que veem como eu trabalho com reiki, às vezes vêm receber reiki, eu sou terapeuta reiki, e não se curam nunca. E se isso é o melhor para a pessoa, está tudo bem. E tem pessoas que se curam em uma única terapia. Eu não sou responsável nem por uma coisa nem por outra. Eu faço o que tenho que fazer, aquilo que me propus a fazer. Agora, a cura não está ao meu encargo, porque eu não tenho conhecimento nenhum do que pode ser melhor. Porque a verdadeira cura não é curar a dor de cabeça. Senão a pessoa vai fazer de novo, vai ficar com outra dor de cabeça, vai fazer de novo o mesmo erro, vai ficar com outra dor de cabeça, e de repente vai fazer de novo e vai ficar com um problema maior na cabeça, que depois não tem como a gente curar, como é o caso do rapaz que deu aquela entrevista, que deu aquele depoimento. Então, a verdadeira cura acontece no nível da mente da pessoa. É corrigir a percepção errada e trazer a pessoa para a percepção certa, para a mentalidade certa. Porque aí ele, por si, vai se dar conta do que ele está fazendo de errado e que dá causa aos sofrimentos consequentes de suas ações, de seus pensamentos, de suas palavras, enfim, do que ele faz. E aí ele corrige a mentalidade. Então, é a mente que tem que ser corrigida. Por isso, mens sana, corpore sano. A mente sã pode santificar o corpo. Se é assim que funciona, isso mais uma vez demonstra e clarifica bem aqui essas três possibilidades. A mente certa, a mente errada e o conhecimento. E coloca o conhecimento num nível que nós não conseguimos nos lembrar de como é, mas não está relativo a nenhum dos sentidos. E por isso não tem graduação. Porque está além do nosso ego. E por isso não tem graduação alguma, não tem julgamento e não causa separação. O termo mentalidade certa é usado de forma adequada como a correção para a mentalidade errada e se aplica ao estado mental que induz a percepção acurada. É a mente que se volta para o milagre porque cura a percepção equivocada e isso é de fato um milagre, considerando o modo como percebes a ti mesmo. Então isso é a cura. Não tem outra cura. Todo o mais a gente não pode, no nível em que estamos trabalhando aqui,
designar como sendo cura. A cura é curar a mentalidade errada e conduzi-la para a mentalidade certa. Quinto, a percepção sempre envolve um certo uso equivocado da mente, porque traz à mente áreas de incerteza. A mente é muito ativa. Quando escolhe estar separada, escolhe perceber. Até então, só tem vontade de conhecer. Depois disso, só pode escolher ambiguamente, e a única saída para a ambiguidade é a percepção clara. A mente retorna à sua própria função só quando tem vontade de conhecer. Isso a coloca a serviço do espírito, onde a percepção é mudada. A mente escolhe se dividir quando escolhe fazer os seus próprios níveis. Mas ela não poderia se separar inteiramente do espírito, porque é do espírito que deriva todo o seu poder ao criar. Mesmo na criação equivocada, a mente está afirmando a sua fonte, ou meramente deixaria de ser. Isso é impossível porque a mente pertence ao espírito que Deus criou e é, portanto, eterna. Aqui mostra bem que é temporário, né? A mente separada, porque a mente pertence ao espírito que Deus criou, portanto é eterno. Então, isso é uma coisa muito forte e importante a gente ter essa certeza. Então, mesmo fazendo as coisas erradas, tudo que fazemos, fazemos com a mente. Não é o corpo que faz. Você utiliza o corpo para fazer, mas é a mente que faz. E se a mente não é física, ela não se alimenta do pão da terra. A energia vem do espírito. E é esta energia que nós utilizamos. Nós utilizamos o corpo para fazer as coisas. Assim como nós utilizamos um automóvel para irmos de um lugar a outro. O automóvel nós temos igualmente que cuidar, dar manutenção e alimentar com combustível para ele funcionar. Ele precisa de combustível e de eletricidade. Ele precisa ser alimentado com algo que dê energia. Assim como o nosso corpo. Então nós alimentamos o corpo para que ele possa se movimentar, ele precisa se alimentar com energia, então nós alimentamos com comida, é o combustível do corpo, com água. Mas a energia da mente não vem do corpo, e a mente precisa do corpo alimentado para se utilizar dele para fazer as coisas que fazemos. Mas quem faz não é o corpo, é a mente que faz. Nós somos responsáveis pelo nosso corpo e por tudo que é feito com o nosso corpo. Então, se você chutar alguém, nós identificamos quem chutou pelo corpo. Mas não é o corpo que chutou. O corpo foi utilizado pela mente para chutar. A mente é que faz tudo. Até as coisas erradas. E mesmo fazendo as coisas erradas, ela afirma o espírito.
Mesmo assim estamos afirmando o espírito. Porque a mente pertence ao espírito. Foi utilizada de forma errada, mas se não tivesse mente, não tinha ninguém dirigindo o corpo, conduzindo o corpo. A mente é que faz, utilizando o corpo. É assim que funciona. Sempre é a mente. A mente pertence ao espírito e é eterna. Então, quando você vai corrigir, você tem que corrigir na mente. Corrigir é passar da mente errada para a mentalidade certa. Então, o que é temporário é a mentalidade errada. Isso. É isso que eu quis dizer. Sim, você disse corretamente. Tá. Foi correto. Isto é uma ilusão que estamos vivendo realmente. Está sujeito à temporalidade. Enquanto nós estamos no tempo, nós utilizamos a mente de forma errada. Porque acreditamos no corpo e na separação. Acredito que eu sou uma coisa e você é outra. Então, o que eu faço para você é você tá lá e eu tô aqui. Isso não tem nada a ver. É você que vai sofrer com o chute. Eu não. Então vejam como a gente acredita no corpo e o corpo acredita nos 5 sentidos e na consciência dos 5 sentidos. E mexer aí não altera nada. Alterar o comportamento da consciência não altera nada. Alterar no nível do sentimento não altera, você troca de um sentimento para outro. O que temos que entender é que o corpo não é nada, é só um instrumento da mente. A mente utiliza o corpo para fazer as tarefas. É assim, tão claro assim e tão simples assim, mas é a mente. E mesmo que eu esteja fazendo coisas erradas e utilizando o meu corpo para fazê-las, eu sou responsável pelo que eu faço. Mas isso também é temporário, por quê? Porque eu vou voltar para a mente certa quando eu decidir que eu não quero mais fazer as coisas erradas com a mente. E isto é voltar, então, para a mentalidade certa. E depois, como a mente é eterna e pertence ao espírito, eu volto para o espírito, onde só há o conhecimento, não há percepção. Porque mesmo na mentalidade certa, eu ainda me movimento de acordo com os 5 sentidos da consciência que formam a percepção, os 5 sentidos da percepção que formam a consciência. Aquele filme que nós vimos, Os Sentidos do Amor, ele é um bom exemplo para ajudar-nos a entender os sentidos da consciência. E quanto nós os valorizamos e quanto nós nos tornamos escravos dos sentidos da percepção e da consciência. E o quanto nós acreditamos nele. Então a mente que quer fazer separado, ela percebe. E a percepção é dos 5 sentidos. E percebe separado, porque a percepção separa em graus, aspectos e intervalos. A mente que quer conhecer, volta ao espírito. Isso que está sendo dito aqui, a mente que quer
perceber separa, a mente que quer conhecer retorna ao espírito. Isso é para mim que está sendo dito, é para você. O que você quer continuar fazendo? Quer continuar percebendo ou quer voltar para o espírito? Se você quer continuar percebendo, você ainda escolhe entre perceber e fazer errado ou fazer as coisas certas. Mas se você quer conhecer, é voltar para o espírito. Outro dia uma pessoa disse aqui que, pois é, que se eu faço tudo certinho, eu ajudo os outros, eu cuido de todo mundo que precisa me procura, eu ajudo, eu faço caridade, eu dou sopa para o mendigo ali da esquina, eu faço, ajudo aqui, ajudo todo mundo, não faço mal para ninguém, faço tudo certinho. A pessoa está buscando a mentalidade certa, mas isso não é o conhecimento, porque ela ainda percebe o outro como mendigo, o outro como a pessoa que precisa, e ela como uma pessoa que pode ajudar porque tem mais. Então veja que tem graduações, tem graus, aspectos, intervalos. E isso é a percepção da consciência. Então ela ainda quer perceber. Mas a mente que quer conhecer, transcende e vai para o espírito. No espírito é que está o conhecimento. Agora vamos voltar lá no primeiro. A gente tinha visto que o ego é o elemento que questiona o ser. Pergunta, mas não consegue a resposta, porque a resposta está no nível do conhecimento. Envolve o conhecimento. Então ele não consegue a resposta do ser. Então não adianta dizer quem sou, porque ele não consegue a resposta, porque a resposta do ser, do que é o ser, envolve o conhecimento. Então ele não sabe quem é, não sabe o que está fazendo aqui, não sabe para onde vai. Então ele é só confusão. Ele é confuso. Aí pergunta para as pessoas, então, o que você está fazendo aqui? Eu não sei se eu vou estudar, não sei se eu vou trabalhar, não sei se eu vou pegar uma mochila e vou ficar andando por aí pelo mundo. E aí você pega outro. Não, eu sou engenheiro, eu estou montando uma construtora, eu estou fazendo isso, eu vou fazer prédio, eu vou fazer construção, eu vou ter sucesso, eu vou ganhar dinheiro, eu vou comprar uma casa, vou comprar um helicóptero, vou comprar um iate, vou comprar não sei o quê. Tudo coisas no nível da percepção. Ele não sabe quem ele é. Então, ele acredita que ele é um corpo. E que o corpo, como sendo corpo, ele vai construir coisas físicas. E que o sucesso é as coisas físicas. É o resultado de obter mais coisas no mundo. Aquele que conhece, ele não abre mão das coisas do mundo porque ele sabe que ele pode ter tudo. Nada lhe é privado. Mas se ele sabe quem ele é, a mente dele vive no nível do espírito. A mente está em outro nível. E o corpo, ele usa para manifestar e estender o amor.
busca o reino e tudo mais te será dado por acréscimo, nada te faltará. E você não precisa ser privado de nada. Então você pode ter o que tem de melhor. Não precisa pensar que, então eu vou no Espírito, mas daí eu tenho que abrir mão das coisas do mundo. Não. Em nenhum lugar está dito isso. Está dito exatamente o contrário, que nada lhe é privado. Que você não precisa se privar de nada. Lembra que eu digo que às vezes a gente vai lá para os Himalaias, o monge, quando ele viaja de primeira classe. O sheik vai na primeira classe. O povo vai na classe econômica. Porque ele merece ter o melhor. Aqui nós temos uma ideia equivocada. É a mentalidade errada, que acha que aquele que escolheu o espírito tem que sofrer. Uma vez uma pessoa me disse, mas você não precisa de nada, né, Jorge? Pode ser uma coisinha bem simples, pode dormir no chão mesmo, né? Digo, posso. Qualquer um pode. Você também, fala. Mas eu durmo num lençol egípcio de 1000 fios. Mas isso não é escolher o espírito, pelo contrário, vê como as mentalidades são erradas. Vê como as mentalidades são erradas. Acha que o Filho de Deus tem que sofrer, que não pode ter nada. Então, está tudo invertido. Então a gente tem que corrigir a mente. A mentalidade certa vai mostrar que se você é filho de Deus, você não precisa se privar de nada. Você pode ter tudo. Outro dia eu estava aqui no balcão da lojinha, ali embaixo, e dei uma tossida. Já veio uma pessoa com uma receita. Jorge, eu vou te dar uma receita aqui do chá, que é para tosse, que tu faz assim, faz assim, assim. Eu disse, não, depois eu vou para casa, tomo uma cachaça. A pessoa regalou os olhos, mas tu toma cachaça, Jorge? Tu não é todo santinho. Eu digo, não, eu não tomo cachaça. Mas se eu tomasse, não tinha nada de errado. Mas que uma cachaçinha faz bem para limpar a garganta, eu sempre ouvi dizer que faz. É só um pigarrozinho que me deu, não é nada. Não estou com gripe, não estou resfriado. É só um pozinho na garganta. Se eu tomar uma água, uma cachaça, qualquer coisa, já vai passar. Tá? E passa. E se eu não tomar nada, vai passar também. Tá? Então vejam como as pessoas têm uma ideia. O quê? Vai tomar cachaça? Quem disse que eu não posso? Eu não tenho interesse em tomar uma cachaça. Mas não há nada que diga que o Filho de Deus tem que se privar de alguma coisa. Eu sei que eu não tomo porque isso não vai fazer bem para o meu corpo. Então eu cuido do meu corpo, porque ele é o meu instrumento. Eu cuidava bem do meu carro. Eu botava o melhor óleo que tinha, o melhor combustível, o melhor isso. Meu carro tinha os melhores fios, tudo que tinha de melhor e mais caro. Eu abastecia meu carro, porque era o que tinha de melhor, que era mais saudável para o carro. E para o corpo, cigarro, cachaça. Então você tem que cuidar do seu instrumento. Mas o carro eu uso, era meu instrumento que me levava de um lado para o outro. O corpo é que faz isso. É ter um instrumento. Então você tem que cuidar. Mas também que não se diga que a gente tem que se privar de alguma coisa. Eu não me privo de nada.
Se eu tenho vontade de comer uma coisa, eu como. Então, vejam como isso é a mente errada. Então a gente tem que corrigir a mente. Isso a gente tem que ir para o caminho da mentalidade certa. O Filho de Deus é perfeito. Lembra-te de quem tu és. Se tu é filho de Deus, tu não precisa se privar de nada. Pode ter tudo do melhor. Mas você não pode deixar os sentidos dominarem a tua mente. Aí você lembra da esfinge. Então, eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.